Bem, hoje eu vou mostrar para vocês como, independente da nossa idade, do que a gente faz no dia a dia, nós podemos estar entregando a palavra de Deus para pessoas da nossa idade, também para pessoas de outras idades. Isso mesmo, nós só precisamos de uma coisa e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou hoje usar para vocês entenderem uma história bíblica bem conhecida, mas que vai ser muito necessária para nós estarmos aprendendo hoje aqui, que é de um personagem bíblico chamado Samuel, que ele foi o filho tão esperado de Ana, que Ana pediu muito para Deus, e que, como ajudante do sacerdote Eli, ele começou a cumprir seu chamado desde criança. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui", e correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não o chamei, volte-se e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor o chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte-se e deite-se." Ora, Samuel ainda não havia conhecido ao Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." E depois Deus mostrou coisas grandiosas para aquele menino. Então, a história, o que nós podemos aprender com essa rápida história é que Samuel, com a idade que ele tinha, ele poderia dar uma desculpa e voltar a dormir. Afinal, quem não gosta, de ficar um tempo mais dormindo, ficar um tempo mais deitado ali, aconchegado? Mas não, ele obedeceu o que Eli tinha falado e se colocou à disposição do Senhor. Ele teve uma atitude, ele não deu nenhuma desculpa para que aquilo acontecesse, porque afinal, quem é bom em dar desculpa não é bom mais nada. Se ele tivesse dado alguma desculpa, Deus poderia não ter usado ele para coisas grandiosas que ele fez no futuro. E o mais interessante é que ele apenas confirmou, ele afirmou o o compromisso com Deus que Ana, a sua mãe, já havia feito bem lá no começo. Deus, ele já tinha um propósito na vida de Samuel, mesmo antes dele nascer. Como ele tem um propósito na vida de todos nós. Todos nós temos um propósito. Mesmo antes de nós chegarmos aqui na Terra, nós já temos um motivo de vida. Para que nós nascermos? Para que nós nascemos, perdão. Mas após o seu nascimento e entendimento, ele precisava descobrir qual era o seu propósito. E isso só aconteceria se ele ouvisse e obedecesse à voz de Deus. Então, como o propósito dele era ser uma pessoa muito grande no reino, ele precisava, é claro, ter um relacionamento grande com Deus. E foi o que aconteceu, não é mesmo? Como nós lemos aqui. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós descobrimos o nosso propósito, nós temos as nossas ações modeladas por ele. Ou seja, a ação de Samuel naquela noite foi modelada pelo propósito que ele tinha, mesmo antes dele nascer. E conosco também é assim, Deus nos dá capacitação, mas quem tem atitude
somos nós. E agora com essa frase aqui que eu acabei de dizer, não sei, muitos sabem, que muitos que estão assistindo aqui sabem, mas se você não conhece a minha história, pode ir lá no meu canal, é o meu nome, Theo Manzini, e lá tem alguns vídeos falando sobre isso. Mas aos 3 anos e meio de idade, eu fui diagnosticado com uma doença muito grave mesmo. E é uma história bem longa, uma história bem difícil. Tem coisas que eu lembro e tem coisas que até hoje eu preciso perguntar para os meus pais o que aconteceu. E realmente foi um milagre de Deus eu estar aqui. E eu acredito que esse motivo de Deus ter me dado a vida é para eu cumprir meu propósito. E eu tenho que falar desse Deus que me curou. E tenho certeza que Ele ainda quer me usar muito nessa geração. E um detalhe bem importante para todos nós que vamos espalhar a palavra de Deus. Para nós espalharmos a palavra de Deus, nós temos que estar transbordando dela. E nós só transbordamos daquilo que estamos cheios. E do que nós estamos cheios? Então, antes de você começar a falar para as pessoas, antes de você começar a mostrar a grandeza de Deus para as outras pessoas, você tem que primeiramente buscar. Como que você pode buscar? Você acompanhando as aulas de escola bíblica, por exemplo, acompanhando as pregações, que principalmente nós juniores já conseguimos acompanhar vários tipos. E assim nós podemos estar transbordando para todos aqueles que ficarem perto de nós. Então nós temos que cheios, né, da palavra de Deus. E muitas pessoas, a gente pensa assim às vezes, tá muito difícil. É difícil às vezes. Eu tenho vergonha, eu tenho algum problema que me impede de estar falando a palavra de Deus. Tenho vergonha às vezes de chegar em alguma pessoa e falar. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu, por exemplo, no meu chamado de falar a palavra de Deus, eu estou com apenas o meu celular que eu faço as edições, as gravações, e a Bíblia, claro, a palavra de Deus. Então, só com isso daqui, eu consigo estar impactando, gerando um impacto na vida das pessoas. Então, como a história de Samuel, que nós aprendemos que não deu nenhuma desculpa. Ele não teve desculpas. Olha isso. Ele mesmo criança, em algum momento, se a gente lê aqui a história de Samuel, a gente pensa, Samuel, ele pensou em falar isso, mas não. Ele buscou, né, saber quem que era que estava chamando ele. Até que ele falou, né, ele se colocou à disposição de Deus. E a partir dali, Deus começou a usar ele. Então, o primeiro ponto que nós vemos é não dar desculpas. Não temos desculpas para espalhar a palavra de Deus. E outra coisa é o nosso propósito de vida. Nós temos que descobrir o nosso propósito. E com certeza, nós temos que espalhar a palavra de Deus. Principalmente nessa geração difícil que nós estamos vivendo. Quantas coisas acontecendo ao nosso redor, quantas pessoas perdendo a fé às vezes, né? E nós temos que estar lá, dando forças para ela. Como? Através da palavra de Deus. Que aqui tem palavras de força para alegrar as pessoas, para tirar elas da tristeza, né? Para estar levantando elas. E também, aqui, inclusive, um exemplo da história de Samuel. Palavras que vão estar nos levantando para anunciar a palavra de Deus. Então, nós, mais um ponto aqui, que eu até grifei aqui, que a partir do momento que nós descobrimos nosso propósito, nós temos nossas ações e também viagens, lugares que nós vamos modeladas por Ele. Então, se nós queremos também espalhar a palavra de Deus, nós temos também ver com quem nós estamos vendo, quem nós estamos andando, com quem nós estamos
adquirindo coisas para a nossa vida, adquirindo coisas para o nosso coração, para a nossa mente. Então, o principal é nós estarmos perto de coisas, de pessoas, de Deus. Não de pessoas, também de outras coisas, vídeos do mundo, de coisas que não vão acrescentar na nossa vida. Então, isso é muito importante para que nós possamos estar cheios da palavra de Deus e não de outras coisas. Então, é isso que eu quero falar para vocês neste dia. É isso que eu quero estar levantando todos nós para pregarmos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, eu espero até ser menos, porque quanto mais antes é melhor, né? Que a gente esteja levantando muitas mais pessoas, sem ser da nossa idade também. A gente pode estar ajudando, a gente pode estar curando pessoas de várias idades. Então, eu espero que realmente que a nossa geração possa ser levantada para estar espalhando a palavra de Deus. E então é isso. Eu terminei aqui e eu queria estar dando mais um incentivo para vocês, que vocês possam começar a partir, nem que for dessa semana, a partir de hoje. Vamos começar a partir de hoje. A partir do momento que vemos uma pessoa com algum problema, que vemos que aquela pessoa está meio para baixo, está passando por alguma dificuldade na família, na sua vida pessoal, para que nós possamos estar orando por ela. Às vezes, você somente abençoando a vida daquela pessoa, você já pode estar sendo uma bênção gigantesca, aquela bênção que ela esperava naquele dia. E isso, como eu falei, não tem diferença de idade. Todos nós podemos espalhar a palavra de Deus. Então, é isso, pessoal.